Seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula aqui é uma aula básica, tá? Para iniciante, aquele que chega no mercado e não sabe o que que é candle, não sabe o que é uma tendência, não sabe o que é uma média móvel, não sabe de nada, tá? Então, é uma aula básica. Se você não tiver do zero, então não tem nem por que você assistir essa aula, tá bom? Vamos lá, você que está chegando no mercado agora, existe algo que você precisa saber, que são os gráficos, né? Para que que eu utilizo o gráfico? O gráfico é uma demonstração daquilo que os preços fazem, tá? Em determinados períodos de tempo. Nós usamos particularmente o gráfico de candle, tá? Que é esse aqui, ó. O gráfico de candle. O que que é o candle? O candle são essas velas aqui, tá? E elas representam aquilo que o preço fez em um determinado período de tempo. Nesse caso aqui, esse gráfico está em 5 minutos, ó, M5, tá? Então, cada barra dessa aqui está mostrando o que que o preço fez dentro de 5 minutos. Acabou os 5 minutos, abre-se uma nova barra, uma nova vela, um novo candle, tá? Então, nos 5 minutos, o preço, nesses 5 minutos aqui, o preço fez essa movimentação, tá bom? Então, vamos lá. Gráfico de 1 minuto. Cada barrinha dessa aqui, cada vela, vai representar 1 minuto daquilo que o preço fez, tá bom? Então, vai deixando a vela conforme o trabalhar do preço nesse 1 minuto. A mesma coisa, 15 minutos. Cada barra dessa aqui levou 15 minutos para abrir e fechar. Tá? Teve uma duração de 15 minutos. E a barra, o desenho da barra, né, o formato da barra, é a movimentação do que o preço fez nesses 15 minutos. E assim sucessivamente no 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, mensal, semanal e mensal, tá bom? Aqui no semanal, cada barra dessa aqui representa uma semana, o que o preço fez durante uma semana. E aqui no mensal, cada barra dessa aqui representa um mês, tá? Estamos no mês de dezembro, dia 3 de dezembro agora, então essa barrinha pequenininha representa o que o preço fez nesses 3 dias de dezembro, tá? O mercado abriu aqui, subiu e está aqui em cima agora, tá bom? Então, nós usamos o gráfico de candle, e o candle são essas velas aqui, essas barras, né, que mostram o que o preço fez nesse determinado período, conforme tiver aqui, tá? E como é que nós fazemos a leitura do candle? Eu vou dar um zoom mais aqui, para poder pegar um candle aqui específico. Vamos pegar esse candle verde aqui, ó, tá? Para poder explicar o que aconteceu aqui nesse candle verde. Vamos lá. Só puxar aqui para cima. O que que nós temos aqui de informação nesse candle verde? Vou pegar uma cor aqui que fica bem clara. Acho que vermelho, né? Ó, observe que esse candle verde ele teve uma abertura, tá? O candle ele sempre nos mostra 4 informações. Vamos lá. O preço de abertura, né? Preço de abertura do candle. Por exemplo, esse candle aqui está fechando, vai abrir um novo candle. Tum. Tem o preço da abertura. O candle abriu aonde? Abriu aqui, ó, nessa região, tá? Abertura. Se a barra é verde, quer dizer que o preço subiu, tá? E aonde fechou? O preço fechou aqui, ó. Aqui ao final do candle, né? Então tem uma informação de fechamento aqui. A outra informação é a informação de máxima. Tá vendo esse paviozinho aqui, ó? Tem uma pontinha aqui. O preço veio até aqui em cima, fez uma máxima e voltou e fechou aqui nessa região. Então aqui ele deixou, né, uma informação que houve uma máxima dos preços nesse período de tempo, porém não continuou subindo e desceu e fechou aqui nessa região, tá? O próximo, quando abriu, abriu aqui nessa região, ó, né? Foi lá embaixo, voltou e subiu. Mas vamos focar nisso aqui. Observe que ficou também um paviozinho pequenininho aqui embaixo, tá vendo? Uma pontinha aqui, ó. Isso aqui quer dizer mínima, tá? O preço veio aqui, fez uma mínima, né? Abriu, veio aqui um pouquinho para baixo, depois foi para lá para cima, fez uma máxima e voltou e fechou aqui. Nós conseguimos olhar um candle desse e entender o que o preço fez, qual foi a movimentação do preço dentro desse determinado período de tempo, tá? Como nós estamos no tempo gráfico de 5 minutos, nós sabemos que em 5 minutos o preço abriu aqui,
veio aqui um pouquinho aqui embaixo, deixou um paviozinho bem pequeno, foi lá em cima, fez uma máxima e voltou e fechou aqui. Essa foi a movimentação do preço nesse período de 5 minutos. Então, cada candle que nós olharmos e for estudando, nós sabemos qual foi a movimentação do que o preço fez. Vamos estudar esse vermelhinho aqui, ó. Observe que esse candle aqui, verde, fechou aqui em cima, né? E aonde abriu o próximo candle? Ó, o próximo candle abriu nessa região, tá? Veio aqui em cima, fez uma máxima pequenininha, ó, tentou subir, mas não deu continuidade, ele caiu, veio aqui embaixo, ó, paviozão aqui embaixo, fez uma mínima aqui, tá? Não continuou descendo e fechou os 5 minutos aqui nessa região. Então, essa foi a movimentação do candle dentro desse período de 5 minutos. Então, você consegue olhar para um candle tendo a informação de abertura, de abertura, fechamento, máxima e mínima, você sabe o que o preço fez nesse período de tempo, né? Você consegue olhar para um candle desse aqui e saber essas informações só de olhar o candle, tá? Quando o candle é de alta, ele abre embaixo e fecha em cima, né? Candle verde, candle de alta, está indo para cima. Quando o candle é de baixa, vermelho, nós sabemos que a abertura foi em cima e o fechamento foi embaixo, porque o preço caiu. É um candle de baixa, né? O preço está caindo, tá bom? Aí tem a abertura, tem a máxima e a mínima do candle, tá bom? Então, basicamente, sobre candle é isso aí, tá? Que nós precisamos saber. É a informação daquilo que o preço fez nesse determinado período de tempo, dependendo dos tempos gráficos, ó. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, tá? Então, cada candle vai representar esse tempo aqui, conforme o tempo gráfico que você escolher, tá? Então, as informações são as mesmas, independente do tempo gráfico que você optou em colocar, tá bom? Sabendo sobre candle, né, o básico aí sobre candle, nós sabemos então que o preço está fazendo, né? Em 5 minutos o preço veio aqui embaixo, fez uma mínima, rejeitou essa mínima, foi lá para cima e começou a subir, fazendo candle de alta. Ó. Candle de alta, foi lá em cima, voltou, fechou aqui, abriu aqui, foi lá em cima, fechou aqui. Depois veio um candle de correção, né, que é um candle de baixa. Abriu aqui, veio aqui embaixo, subiu e fechou aqui no meio. O próximo candle abriu aqui, foi lá veio aqui embaixo, né? Não continuou caindo, subiu, renovando máxima, rompeu essa máxima de todos esses candles e foi lá embaixo, foi lá em cima e fechou lá em cima, né? Rompendo o topo, fazendo uma máxima aqui. Então, sabendo, né, analisar e estudar cada candle, você sabe as informações de abertura, fechamento, máxima e mínima daquilo que o preço fez nesse período de tempo, tá? Sabendo já sobre candle, a gente vai partir agora para falar sobre tendência, né? Como é que nós analisamos uma tendência? Se a tendência é de alta, se a tendência é de baixa, porque nós fazemos operações sempre a favor da tendência, nunca contra a tendência. Se o preço está subindo, nós queremos comprar. Se o preço está caindo, nós queremos vender, né? Nós nunca entramos contra o mercado. O preço está subindo, eu vou vender. Não existe isso. A tendência ela é nossa amiga, então nós temos que operar sempre a favor da tendência. Não tem lógica o preço estar subindo e eu querer vender o mercado, né? Se o preço está subindo e está valorizando, eu vou vender? Vou entrar no prejuízo. Então, a tendência, minha amiga, eu tenho que fazer o quê? Seguir a tendência sempre. E como que nós identificamos uma tendência? Uma tendência, ela fica muito clara, né? Quando faz topos e fundos descendente, né? Em tendência de baixo, ó. A tendência vem, o preço está caindo, ó. Fez um fundo, fez uma correção, fez um topo, continuou caindo, rompeu o fundo, fez um novo fundo, fez uma correção, fez um novo topo, continuou caindo, fez um novo fundo, tá? Para caracterizar uma tendência de baixa, é preciso fazer topos descendentes, fundos descendentes, topos menores
que outros e fundos menores que os anteriores, tá? Topos e fundos menores, sempre menor. Isso aqui caracteriza uma tendência de baixa, tá? A mesma coisa para a tendência de alta. Porém, numa tendência de alta, os preços precisam fazer fundos e topos mais altos que os anteriores, tá? Fundos mais altos que os fundos anteriores e topos mais altos que os anteriores. Isso aqui é uma tendência de alta, tá? E numa tendência de alta, a maioria dos candles serão, né, verdes, né? Uma tendência de baixa, a maioria dos candles serão vermelhos, tá? Então, para identificar isso aqui, ó, lá no gráfico de candle, a gente vai agora analisar, né, essa tendência ali no gráfico de candle, tá? Para a gente identificar os fundos e topos mais altos, para poder saber se a tendência é de alta ou se a tendência é de baixa. Diante desse gráfico que nós já temos aqui, nós podemos observar que aqui existe uma tendência de alta, né? Então, observe aqui que os preços fizeram, né, aqui, ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, né? Ou seja, olha o que o preço fez, ó, movimentação de alta, ó, né? Então, aqui caracterizou uma tendência de alta, né? Aqui, quando o preço já rompe o fundo anterior e faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, quer dizer o quê? Que a tendência tende a reverter para uma tendência de baixa, né? Então, vamos observar, vamos pegar aqui mais para frente algum exemplo de tendência de baixa para ficar mais bem representado aqui, ó. Vou pegar uma tendência de baixa aqui. Olha que tendência de baixa linda, ó. Nem fez muito topos e fundo, né? Vou dar uma minimizada aqui. Aqui, ó, vem embora. Rompeu o fundo, né? Ó, cadê? Aqui. Vamos observar aqui essa quedinha, olha. Observe que aqui o preço fez, ó, fundo, 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 fundo. Tendência de alta, ó, fundos mais altos, topos mais altos, ó, topo, né? Topo, ó, topo. Porém, o preço veio aqui e já rompeu um fundo, ó. Se o preço veio e rompeu o fundo, opa, você já fica atento. Quer dizer que a tendência tende a reverter para uma tendência de baixa, né? A tendência é de alta, mas olha aqui, o preço já veio, opa, já rompeu o fundo. Se rompeu o fundo, quer dizer que a tendência de alta ela está sendo quebrada, né? Por quê? Porque a regra é, numa tendência de alta, os preços fazerem fundos e topos mais altos. Se o preço já está rompendo o fundo, quer dizer que não vai fazer um fundo mais alto, vai fazer um fundo mais baixo. Então, começa-se a fazer uma tendência de baixa, né? O que eu falei? Topos e fundos mais baixos. Então, a tendência já reverte de alta para uma tendência de baixa. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, sobre tendência, é isso aí. Saber que numa tendência de alta, irá se fazer fundos e topos mais altos, e numa tendência de baixa, irá fazer topos e fundos mais baixos, né? Topos e fundos descendentes. Tá bom? Pessoal, basicamente, o que você precisa saber de cara sobre gráfico é isso aí, tá? Candle, tendência de alta, tendência de baixa, tá? Isso é sobre gráfico. Vamos falar agora sobre a técnica, né? Sobre os indicadores. Além da indicação dos preços, né? Formação de preço, candle, leitura de candle e de tendência, nós precisamos usar alguns indicadores técnicos que nos auxiliam em fazer operações. E quais são os indicadores que nós usamos aqui no Forex, que eu tenho aqui na tela? As médias móveis, tá?
As médias móveis nada mais são do que linhas de tendências dinâmica. Elas nos dão informação de uma tendência clara. Se for observar aqui, ó, observe que a média móvel, ela praticamente é uma linha, ó, que vai cercando os preços para cima. Quando a média aponta para cima, olha como o preço vai embora, ó. A média vai se inclinando para cima, né, e vai guiando os preços. Então, ela é uma linha de tendência dinâmica, ó, que vai guiando os preços numa tendência, tá vendo? Nós usamos muito essas médias móveis para poder tomar decisões de compra ou de venda no mercado, tá? Então, as médias móveis funcionam como linhas de tendência dinâmica e funcionam também como regiões importantes de negociação e também como suportes e resistências. O que são suportes e resistências? São regiões, né? No caso de suporte, regiões que estão na parte inferior dos preços, que tendem a segurar os preços, porque são regiões importantes, ó. Isso aqui é um suporte, parte de baixo. O preço não consegue romper essa linha imaginária aqui, tá vendo? Então, o que quer dizer o quê? Que existe um suporte aqui, ó, segurando os preços, impedindo que os preços caiam, tá? Na parte de cima, nós chamamos de resistência, ó. Existe uma linha imaginária que o preço bateu a uma, duas, três e não rompeu os preços para cima. Então, basicamente, é uma região que é muito defendida, tanto a resistência quanto o suporte, tá? Observe que houve defesa nesse fundo e houve muita defesa nesse topo que os preços não conseguiram passar nem para baixo aqui, nem para cima aqui. O que isso quer dizer? Existe interesse dos grandes investidores de defender os preços, de não deixar o preço continuar caindo aqui e nem deixar o preço continuar subindo aqui. Esse é o conceito de suporte e resistência, tá bom? Então, nas operações, nós usamos também as médias móveis como indicadores desses suportes e resistência. Observe aqui nesse próprio exemplo que os preços vieram lá de cima e caíram, ó, justamente na média móvel aqui verde, ó. Deixa eu ver até que média móvel é essa aqui, se é 200 ou se é 400. De 200, tá vendo? A média de 200 e 400, para nós aqui no nosso operacional, ela funciona como um suporte. Olha como o preço veio lá de cima, bateu na região de 200 e o preço segurou. Não rompeu para baixo, tá? Para romper, às vezes, tem muita dificuldade, precisa ficar negociando na região da 200 para depois romper. Vamos ver se rompeu depois. Aqui, ó. Ficou trabalhando, ó, segurou na 200 muito tempo e depois que veio romper essa região de suporte, tá? Rompeu até a 400 de uma vez aqui, que é uma outra média que nós usamos como um suporte, mas aqui nesse caso rompeu de vez, tá? É muito raro romper de vez, a maioria das vezes vai bater na média e vai segurar e vai ter dificuldade de romper a média como suporte, né? Mas nesse caso aqui, ó, rompeu, mas voltou lá e ficou segurando, ó, tanto na 200 quanto na 400, né? Já a média de 9 e de 20, ela funciona como linha de tendência dinâmica. É a média que guia os preços, ó. Quando está para baixo, ó, o preço como cai, ó. A média vem guiando e vem embora, né? Então, existe aqui um conceito de usar a média de 9 e de 20 para guiar o trade, de 200 e 400 como médias de suporte de resistência, tá bom? Então, as médias móveis são indicadores técnicos que nos auxiliam a tomar decisões, tá? Tanto para vender e comprar, quanto para sair de operações quando bate nela, tá? Porque são médias, as médias representam regiões difíceis de serem rompidas, tá bom? Então, nós usamos ela tanto como base para abrir, quanto base para sair de operação também. Nos mostram muitas informações, tá? E existe uma infinidade de indicadores aí, né, que nós podemos usar, como volume, FR, balança de poder, agressão, saldo MACD, existem muitos indicadores. Porém, aqui no Forex eu só uso o IFR RSI, que é esse indicador aqui de baixo, ó, que ele vai me dar o quê? Confirmação. Se o preço está caindo, o IFR precisa também estar caindo para eu tomar uma decisão no mercado de vender ou de comprar, ou de não fazer nada, tá? Nesse caso aqui, observe que o IFR ele estava divergindo com o preço, né? Olha só, o preço aqui estava alto, né? E aqui está baixo.
Aqui está baixo e aqui está alto, está meio estranho, né? Então, eu preciso o quê? Ter um casamento daquilo que o preço aqui está me dando de informação com aquilo que a técnica, né, o indicador técnico também está me dando. Deixa eu já achar aqui um exemplo melhorzinho para poder falar sobre o indicador IFR. Esse aqui é um exemplo legal, olha só. Quando eu vejo que o preço ele tá subindo, ó, deixa eu chamar um pouquinho para cá, peraí. Aqui. Tá? O preço veio aqui por cima, veio para baixo das médias, e quando ele subiu aqui para cima das médias, ó, né, eu falei, cara, tá por cima da média, mas o preço lateralizou, preciso ver força nisso aqui para tomar uma decisão, se o preço vai subir ou não, né? Então, observe que o IFR, ele me deu, né, essas informações para tomar essa decisão. Por quê? Porque o preço, ele renovou o topo, o IFR também, tá? Ó, o preço aqui, ele veio aqui para baixo, entrou pressão aqui, rompeu, veio, rompeu esse topo aqui, ó, né, e foi embora. Aqui o IFR, ó, praticamente um pouquinho mais acima, né? Se essa parte aqui tivesse abaixo, estaria mostrando o quê? Fraqueza para subir. Eu não iria entrar comprado, né? Se o IFR estava me mostrando falta de força, né? Eu não poderia entrar contra aquilo que o indicador está me oferecendo de informação. Então, eu fico de fora da operação quando o indicador técnico não me dá a informação que eu preciso para entrar numa operação. E é para isso que serve o indicador, tá bom? Precisamos observar o preço e analisar o que os indicadores também estão fazendo para poder tomar uma decisão no mercado ou não fazer nada também, tá? Nesse caso aqui, observe que o indicador me autorizou, porque basicamente está no mesmo nível, né? Uma pouquinha coisa mais alta aqui. Então, isso aqui me autorizaria entrar comprado aqui nesse rompimento. Se o indicador técnico estivesse abaixo, eu não iria entrar, porque estava me mostrando que falta de força nessa subida. Então, eu não iria entrar contra uma informação de indicador, tá bom? Então, os indicadores nos auxiliam a tomar decisões no mercado, tá bom? Para você que está chegando agora, você vai ter oportunidade de experimentar essas coisas aí com o mercado trabalhando, né? E observando movimentação de candle, de tendência, usar essas médias aí e indicadores também ao seu favor. Isso é uma questão de tempo. Você precisa estudar, ter contato, né, com o mercado, gastar tempo na tela, abrir uma conta demo e ver o mercado se movimentando. Isso não tem como fugir disso. Você precisa gastar tempo na tela, fuçar aqui a plataforma, ver as ferramentas que tem, para você começar a ter aí intimidade com a plataforma, com o mercado, né? Você precisa acostumar os seus olhos a verem o mercado trabalhando para você começar a entender a movimentação de mercado, como usa o indicador. Aí estudar, né? Precisa estudar, precisa cair para dentro de um material de estudo, de um programa de ensino, que você comece a ter claridade, né, nessas informações, porque é algo que você não tem aí como é que eu vou dizer, muito contato, né? Então você precisa buscar a ter mais contato com esse material, né? Material de trade, estudar o que funciona. Não adianta também você estudar qualquer coisa no YouTube e você acabar aprendendo aquilo que não funciona, né? Então, você precisa entender sobre gráficos, sobre análise técnica, né? Análise gráfica é a análise dos preços. Análise técnica é a análise daquilo que os indicadores estão fazendo, a médias, os indicadores técnicos aqui embaixo. Então, a junção da análise gráfica com a análise técnica é o que nos fazem tomar decisões no mercado e extrair dinheiro desse mercado todos os dias, obtendo aí lucros extraordinários nesse mercado maravilhoso, né, que é o mercado financeiro. Tá bom? Então, pessoal, basicamente o que você precisa saber para começar a operar, você que está vindo do zero, é a informação de candle, de tendência e de indicadores, né? Uma noção básica de suporte e resistência, que são essas regiões de linhas imaginárias, tanto embaixo quanto em cima. E o do mais é você praticar, estudar
cair para dentro desse mercado, é para você começar a adquirir tempo de tela e se familiarizar com o gráfico e com o mercado financeiro, tá bom? No mais é isso aí, qualquer dúvida me chama lá no meu Instagram, pode me chamar no direct, que eu estou lá sempre à disposição de todos vocês para ajudar, tanto você que já é evoluído, tanto você que também que está começando agora nesse mercado. Beleza? Muito obrigado por assistir essa aula. Tamo junto, conte comigo e bora para cima.